E aí, gente? Eu cortei o cabelo, fiz a barba para não parecer que eu tô na sarjeta emocionalmente. Espero que funcione. É, eu vim compartilhar com vocês uma coisa que eu vi na minha aula hoje. E esse texto aqui eu achei. Não é que assim, o meu professor chinês comunista quis me influenciar. Não, eu achei o texto, mandei o texto para ele. E aí a gente jogou nesse site aqui para sair o pinyin, né, a pronúncia. E esse é um recorte só do texto, porque eu usei isso daqui, printei a tela dele e não acho justo ficar expondo o cara. Então o texto não está inteiro, mas também não precisa. Precisa, né? Acho que não. Ahn, eu vou. Como ser jornalístico, né? E não tendencioso. Hum, Geopolítica é o mundo da hipocrisia. Os países fazem guerra porque eles querem fazer guerra. Há muito tempo estão usando esse negócio de capitalismo, comunismo, democracia, liberdade, autoritarismo como desculpa para poder fazer guerra. Do mesmo jeito que o Tokugawa ele teve que inventar que a pedra que ele ganhou com o nome dele, as letras estavam separadas, e isso significava que Hideyori queria parti-lo ao meio. Do mesmo jeito que você tem que ter uma Helena para poder invadir Troia com os cavalos, tudo. Você precisa ter um motivo para ter guerra, porque as pessoas iludidas pelos líderes, elas precisam acreditar realmente que o outro é o mal e que precisa ser exterminado. Então você fica falando que o cara não presta. Tem no canal do Lucas, não no meu mais, tem uma conversa nossa sobre geopolítica em que a gente debate um vídeo que ele mandou para mim, de um autor, de um professor que é muito bom em falar que a Guerra Fria nunca acabou, que alguém além do nosso tempo, se esse mundo existir ainda, vai olhar para trás e vai falar, olha, a Guerra Fria começou lá atrás e não é que ela acabou do jeito que os caras da década de 90 tinham pensado, ela continuou e ela estoura de novo depois da pandemia. Ahn, É o mesmo conflito, com as mesmas culpas, e o que se quer não é provar que capitalismo isso, que comunismo aquilo, que não. O que importa é quem é o dono do eixo que manda na porra toda, para quem que a gente paga imposto, quem é que decide como o mundo vai ficar. E a gente está sendo liderado por um país há boas décadas que está dizendo para a gente, vocês são livres, vocês são livres, vocês são livres, mas a gente no Brasil não percebe o quanto a nossa vida é arrombada, perto do que poderia ser, por causa dessa liberdade. E E aí a gente tem diversas brigas a respeito de tecnologia agora, do tipo, o comunista quer espionar, do tipo, lá os caras, o governo não deveria interferir nesses paranauê aí, porque as pessoas livres que devem decidir como que elas querem fazer. E isso é outra grande hipocrisia. Na verdade, é que país vai levar o mercado todo porque não tem mercado bom para todo mundo. Quer dizer, não tem mercado para todo mundo aqui. A gente não vai fazer igual as empresas japonesas lá que fizeram um acordo para nos quebrar. É, tô devendo vídeo pra caralho nesse canal. Ahn, e aí, o que acontece? Eu tava conversando com o meu professor e eu falei, cara, sabe o que parece, e não se ofenda com isso, parece que eu tô assistindo Viagem de Chihiro. Ele falou: Ah, não tem mídia japonesa aqui hoje em dia, mas na época da Viagem do Chihiro, que é velho pra caramba, tinha muito desenho japonês e muita novela japonesa aqui. Eu conheço, eu achei mó legal. É super profundo esse desenho. Eu falei: Sim, é. E a China é o monstro lá que. Eu não tô chamando vocês de monstro, não é isso. Mas a China é o monstro porque os Estados Unidos, ele fala: Vou tirar vantagem desse otário porque ele tá me dando muito ouro. E aí toma aqui o que você quer, toma aqui o que você quer, porque eu quero seu ouro. E aí o negócio vai crescendo de um jeito que não dá para segurar. E eu não tô falando que tenha maldade ou bondade nisso. Eu tô dizendo que o que aconteceu nos últimos 30 anos. Tô exagerando, né? Não, não tô exagerando, né? Nos últimos 30 anos. E agora esse monstro tá maior que ele e não tem nada que ele possa fazer. O que está acontecendo? Os Estados Unidos está falando para você não comprar através de rocks aí, está falando não compre o celular da Huawei, porque senão os chineses comunistas, autoritários, vão saber o que você faz no seu tempo de lazer. As mensagens que você manda para a Cremosa, eles vão saber tudo que tem ali dentro, segredo de empresa também.
Se você trabalha para uma empresa grande, conta um segredo para sua namorada, o chinês vai ficar sabendo. Como se, como se a gente não tivesse os nossos dados escancarados, completamente expostos para os Estados Unidos. Sou um velho repetitivo, sim. Mas aí, para evitar isso, o que, que os Estados Unidos fez? Ele levantou uma barreira dizendo que, com medo da China comunista usar a inteligência artificial para destruir o mundo e acabar com a democracia e com a liberdade, vocês estão proibidas, empresas agora, de vender microchips, esses. ah, e aí tem uma unidade lá de mais de 600 GB. São o topo da tecnologia que Taiwan tem, Estados Unidos tem através de Taiwan, e que a China não tem acesso. Eu tô falando, não vende para esses caras não, porque senão eles vão passar a gente. E como eles são comunistas, eles vão querer destruir a liberdade. E aí o que está acontecendo? O mercado chinês ele é tão grande, mas é tão grande, porque tem tanta gente lá que está querendo comprar chips para fazer máquinas que vão fazer produtos baratos, que vão ser vendidos numa quantidade tão grande que vão dar um lucro absurdo. Porque até então era sobe o preço, sobe o preço, sobe o preço, sobe o preço. E o chinês estava lá, tá bom, eu compro, tá bom, eu compro, tá bom, eu compro, tá bom, eu compro. E aí chegou uma hora que não, cara, proíbe, porque senão não vai dar para segurar a inteligência artificial dos caras. E aí colocaram um cap de 600. E aí o chinês falou, tá bom, eu compro de 599. E aí a Nvidia, AMD, Intel, todo mundo começou a produzir massivamente esses semicondutores, esses microchips de 599 GB por não sei quanta que unidade que é. Sites de tecnologia devem estar falando sobre isso melhor que eu. E, e a produção ela subiu numa escala tão grande que agora os chips padrão eles são dessa definição aí. E já que está fazendo para atender toda a demanda chinesa, aproveita e deixa a linha funcionando à noite e vende para o mercado interno também. E aí, ao invés de segurar a China para os Estados Unidos ter vantagem competitiva, eles aumentaram muito o preço dos 600 mais dentro dos Estados Unidos e o novo padrão americano virou 599. Então, o que que a gente está vendo? Uma guerra sem armas. Ao invés de tacar bomba, a gente demoniza o outro e inventa uma barreira para dificultar e para atrasar o outro. O que que a gente está vendo? Dick Vigarista tentando parar o coiote. Não tem bonzinho aqui. Ah, se você não conhece desenho de velho, você se lascou. Ahn, e a China reage a isso. Quando eu falo que ela é aquele monstro, é porque ela sempre consegue contornar a imposição que é feita a ela de alguma forma. Então, o governo ele investiu mais dinheiro na pesquisa e no desenvolvimento desses micro de 7 não sei das quantas lá, que a Huawei completou há pouco tempo e já está fazendo celular com isso, e na produção desses negócios de 600 GB a mais, que eu não sei o que que é também. Ah, eles já estão investindo dinheiro e estão puxando isso para a identidade nacional. Estão financiando um monte de empresas e estão falando: olha, vocês não estão trabalhando só pelo dinheiro, vocês estão trabalhando pela soberania da China. Porque a gente não pode perder para aqueles caras lá, como eles são infantis. Não consegue ganhar no soco, fica inventando essas frescuras aí, de que não pode vender pra gente 600 mais, mesmo a gente tendo dinheiro para pagar, mesmo a gente pagando 60% a mais do que um americano paga por conta de barreiras alfandegárias. Então, os chineses estão trabalhando dia e noite para chegarem nessa tecnologia. Não se sabe quando vão chegar. Ah, em paralelo a isso, a China tomou uma outra medida, que é o governo está subsidiando os chips de mais baixa tecnologia. Ou seja, enquanto investe dinheiro para os de alta tecnologia e compra o máximo que pode comprar dos Estados Unidos com um lucro exorbitante, mas que para eles está previsto, porque eles estão fazendo máquinas que estão dando muito mais dinheiro, os chips baratinhos, eles estão sendo feitos com subsídio do governo para que as empresas não se sintam desestimuladas a produzi-los e para que elas possam vender muito barato. Ou seja, talvez não a da sua placa série 40, mas dessas quinquilharias, desses periféricos que você tem aqui,
talvez você não queira ir para Miami comprar um produto americano e trazer de volta para o Brasil. Por quê? Porque o produto chinês ele tá tão barato que você compra da Shopee com aquele 60% de imposto, ainda que te lasca e que você pode judiar o governo por isso, ainda está mais barato do que você comprar um produto americano ou do que você fazer uma fábrica, abrir uma fábrica no Brasil para produzir. Então, quando você fala assim, a China está fodendo os Estados Unidos, não, está fodendo a gente também. Porque você tem um tio rico e nem fodendo que esse seu tio tira dinheiro do Tesouro Direto para abrir uma empresa para fazer periféricos de computador aqui com chips produzidos no Brasil. Não acontece. Não acontece porque é ridículo a quantidade de dinheiro necessário para abrir uma fábrica para fazer isso e o preço que a China cobra pelos produtos que ela envia. Então a gente quer o direito de comprar barato, por quê? Porque a nossa economia, o nosso país nos proíbe de gerar riqueza de maneira que a gente tenha dinheiro sobrando o suficiente para pagar caro num produto. A gente tem que pagar baratinho, tem que ser na 25 de março, tem que ser na Shopee mesmo. E esse 60% te causa um impacto no preço ao ponto de você não poder ter aquilo que você queria ter. Na verdade, você poder ter por esse preço barato está impedindo que empresas existam aqui produzindo com qualidade e com a riqueza de matéria-prima e com a riqueza de mão de obra que a gente tem e a riqueza de água que a gente não está produzindo. Por quê? Porque a China está vendendo mais barato. Então não é só Estados Unidos que é filha da puta. Só que a China, qual que é o problema dela? Ela ferra a gente trabalhando pra porra. Porque enquanto a gente está esperando pensão, enquanto a gente tá num trabalho mal remunerado e pouco produtivo, as 8 horas de trabalho do chinês está valendo por 40 horas nossa, de tanto que é otimizada a produção e de tanto que é demandado dele, e eles produzem em escala. A gente faz para nossa cidadezinha, eles fazem para o mundo inteiro, numa velocidade tão avassaladora que quando cai na rede logística, que também é deles, sustenta essa máquina. Então você paga o produto, paga o frete, e aí quando você gasta no produto e gasta no frete, você está alimentando toda a estrutura que está fazendo a China continuar estando onde ela está. E isso não é porque um chinês decidiu trabalhar duro na vida dele, foi porque o governo falou: olha, mais importante do que o resultado do nosso PIB, mais importante do que o futuro da Evergrande e dos prédios vazios, é nós sermos donos da cadeia logística e da produção do mundo. Porque a gente tem que ser necessário em todo lugar. Então, os Estados Unidos, ele está desesperado, porque ele precisa de superávit, ele não quer que a China cresça, ele proibiu a venda de semicondutores. O Xi Jinping vai lá falar com o Biden como se não tivesse guerra nenhuma acontecendo no mundo. Ele vai lá falar especificamente sobre esses semicondutores para ver se afrouxa isso de um jeito que fique bom para os dois lados. E se os Estados Unidos fizer birra e dizer que não tem negócio, a China vai contornar da mesma forma. E é engraçado, porque cada barreira que se impõe à China, eles dão um jeito de superar isso com trabalho. A China é o vilão que conquista o mundo trabalhando mais que todo mundo. E o problema é que chegou um ponto em que eles são donos da demanda, e se a China falar não compro mais do Brasil, os, os fazendeiros, pelo menos a curto prazo, não tem para quem vender, não pelo preço que a China compra. E é dando oferta também. Porque se você ficar puto com a China e falar não compro mais dessa marca, eu vou comprar da outra, ela é chinesa, a terceira é chinesa, a quarta é chinesa, a quinta é chinesa. Aí você olha na lista de 100, é tudo chinês. Aí vai chegar na centésima primeira posição, vai estar escrito bem grande lá, Multilaser. O que que eles fazem? Compra o produto chinês, etiqueta e vende. O que que a gente precisa fazer? A gente precisa aprender a andar com as nossas pernas, já que a gente não precisa de muito esforço para viver bem, porque a gente está num país extremamente rico. Como que as pessoas querem fazer isso? Vai ver o vídeo dos Zeus lá. O menino falando assim, não vou para a escola, eu vou me dedicar ao estudo do LoL. Vai lá. Só porque você tem exemplos de TikTokers que ficaram famosos fazendo dancinha, não significa que isso seja um constante gerador de riqueza para a vida inteira. E aí você está dizendo que você não quer o mínimo do básico do que é insuficiente para competir com o chinês de hoje. Aí você está querendo quando você quer sair da escola. A escola, ela vai te dar ferramentas para você ir tentar aprender sozinho aquilo que a escola não te ensina.
Mas aí quando você diz eu vou sair da escola, significa o dia que eu abrir o Google, eu vou ser um inepto que não vai entender a resposta que o Google me dá. Aí eu vou precisar assistir um vídeo. Aí você vai falar, igual o Monark, eu prefiro, ao invés de fazer uma faculdade, assistir um vídeo no YouTube porque eu aprendo muito mais. Aí aprende com um primo rico que faz você comprar um monte de coisa e aí você fica cada vez mais pobre e não entende por quê. O vídeo dos Zeus lá, acho que falando sobre o menino que quitou da escola para estudar LOL, tem que viralizar, cara. Aquilo é muito importante. Sobre o que que foi esse vídeo? Não foi sobre nada. Eu não tô fazendo nenhum sentido ultimamente, mas foda-se também. Abraço pra vocês.